Olá, nerds, geeks e afins, estamos todos aqui exterminados para curtirmos o 8º episódio, também penúltimo, da série What If da Marvel na Disney Plus. Run, watch, it doesn't matter. From here, I can see everything. No one can stop me now. Pois bem, pessoal, temos aqui nessa semana um episódio típico de tiro, porrada e bomba, que é sempre sensacional em filmes de super-heróis. Mas também o episódio por aqui tem uma característica interessante que talvez a gente não tinha pensado que pudesse acontecer justamente por aqui. Se bem que, claro, isso já havia acontecido um pouquinho lá na série anterior do Loki. Pois é, mas o que é exatamente? Bom, primeiro vamos ver o que acontece por aqui. Simplesmente é o título do episódio que acontece e acabou. Não tem mais nada de diferente. É apenas o literal desdobramento, né? O que aconteceria se Ultron tivesse vencido? Bom, no caso, a referência é lá para os Vingadores, a Era de Ultron, quando literalmente os Vingadores venceram lá aquela máquina super poderosa que queria se valer do Visão para dominar o mundo e acabar com tudo. Pois bem, os Vingadores venceram, só que aqui nesse episódio o que aconteceria ser, ele vence e, claro, faz o que ele queria fazer, acabar com tudo, simplesmente isso. Então o que a gente vê por aqui, ele derrota todos os Vingadores e sobram apenas dois, Viúva Negra e o Gavião Arqueiro. Por outro lado também, né, a consideração lá do, digamos, lado não conhecido, né, tinha a Capitã Marvel, né, que na verdade, quando o filme foi lançado, o Vingadores, a Era de Ultron, Capitã Marvel ainda não estava colocada dentro do universo cinematográfico da Marvel, né? Foi uma questão que foi aparecendo muito tempo depois, né? Então fizeram questão de relembrar esse personagem. Não precisava, para falar a verdade, né? Mas aquela coisa, eu sempre torço para Capitã Marvel perder, como ela perdeu também no episódio anterior lá, no episódio do Thor mimadão, né? Jovem baladeiro. Enfim, ela perdeu aqui também e eu gostei bastante. Bom, já estou me adiantando, mas na verdade é isso mesmo, né? Depois que o Ultron derrotou a Terra inteira, ele partiu pro resto dos planetinhas na galáxia. Ele foi derrotando tudo que via pela frente. E foi até bacana, né? Aquele desfile, né, de planetas, quase todos os planetas conhecidos por nós. Claro, na vertente do cinema da Marvel. Vimos acho que todos, acho que não esqueceram de nenhum. E literalmente o Ultron passou o rodo em todos e claro, só sobrou a Capitã Marvel salvar a parada. E não, ela não conseguiu. Pois é, se deu muito mal. Como eu disse, eu sempre torço para ela perder mesmo. Olha o personagem chato que colocaram, né? Principalmente a atriz, é insuportável. Mas enfim, voltando aqui, né? Ultron venceu. E tendo vencido, e nós já estávamos acompanhando, né, o certo dilema do Vigia, né, que claro, o grande protagonista aqui dessa série, ele estava naquela, né, sempre no seu juramento de nunca interferir em nada que acontece nos universos. Ele simplesmente não pode meter o bedelho em nada, altera qualquer coisinha mínima, porque simplesmente ele altera o destino de tudo, mesmo que seja para salvar o próprio universo. A gente viu, inclusive lá naquele momento do episódio do Doutor Estranho, que ele simplesmente podia ter ajudado, né? Não ajudou. Em vários outros também ele sempre podia dar uns pitacos. E aqui foi engraçado, justamente naquele momento, né, onde estava lá nos arquivos secretos da KGB, que o Barton estava quase pegando a pasta certa, mas ele não chegava, estava desistindo. E o desespero do Vigia foi bastante interessante, né? Pega isso aí, mano. De qualquer forma, o destino já estava traçado, não é verdade, né? Ele ia desistir de pegar aquela caixa e chegar ao arquivo lá do Zola, porque a Viúva Negra, a Natasha, que ia pegar com certeza a pastinha certa. Na verdade, o desespero dele então ali já estava aqui meio planejado pelo rumo normal daquele universo. Ou, que no caso é o nosso, né? Mas enfim, Ultron também acaba encontrando o próprio Vigia, que o que aconteceu também com o Doutor Estranho, o Supremo, né? Ele consegue ouvir as vozes, as divagações, né, do Vigia a respeito do que está acontecendo no universo e de como ele não pode alterar as coisas, né, a sua narração, né? Simplesmente o Ultron também percebe e chega até ele e começa o grande perrengue então aqui desse episódio, né? Que a gente já tinha se divertido muito tempo antes com exatamente o tiro, porrada e bomba, e aqui ficou pior ainda quando os dois se batem. Ultron contra Vigia. Que coisa sensacional que foi esse episódio, com certeza. Para quem gosta de filmes de super-heróis, séries também, né? Tudo serve. Enfim,
Muito bom, muito dinâmico, aquela confusão de universo pra cá, pra lá, e claro, Ultron vencendo também. E aquela coisa interessante, né? Ele vence, mas Vigia tem uma carta escondida na manga. E aí que está uma grande sacada então aqui desse episódio, que simplesmente a gente percebe que todos os episódios anteriores já estavam conectados uns aos outros, ou quase todos eles. Lembro que a primeira coisa que a gente percebeu que meio que bisava de um para o outro foi justamente quando lá no primeiro, o da Capitã Carter, quando ela derrotou aquela criatura que na verdade era uma hidra, né, que o Caveira Vermelha havia libertado através do portal, e ela empurrou ele lá para dentro, ela acabou se perdendo para o futuro. Bom, depois essa mesma criatura, a hidra, a gente viu no episódio do Doutor Estranho, exatamente quando o Doutor Estranho Supremo ele precisava daquele superpoder, ele queria exatamente alguns dos tentáculos da Hydra. Foi justamente quando ele conseguiu ficar completamente overpower. Mas, na verdade, eram essas duas apenas pequenas conexões que a gente encontrava entre tantos episódios. Mesmo, né, depois que a gente viu o final do anterior, da semana passada, do Thor, quando apareceu justamente esse Ultron com Visão ali dentro, com as joias do infinito, a gente não deu muita bola. A gente pensou, cara, isso é apenas uma maluquice, não um exagero só para deixar um pouquinho tenso, né? Um episódio completamente divertido, né? Suave, leve, mais pra gente dar risada, mas dá uma tensãozinha ao final. Que, claro, não resultaria em nada. Só que não, né? Na verdade, quando a gente vê então o episódio aqui dessa semana, a gente percebe que, peraí, então aquele Ultron que apareceu no episódio anterior do Thor é esse mesmo aqui. Ele já está invadindo então os outros universos e está liquidando com tudo. Assim, eu esqueci de dizer que esse Ultron aqui ficou completamente poderoso porque ele pegou as joias do infinito de Thanos naquela situação que, como eu tô todo mundo, né? Acho que ficou de queixo caído. Caramba, ele derrotou super fácil, porque lembro daquela velha dica do Thanos para o Thor, né? Você devia ter acertado a minha cabeça e não o meu peito, né? Você teria me liquidado, né? Assim, Thanos era vulnerável. Literalmente aqui ele foi dividido ao meio. Muito boa essa cena. Isso faz até lembrar uma coisa interessante, que foi uma das coisas que talvez mais floparam no universo Marvel, que foi justamente o segundo filme dos Vingadores, A Era de Ultron. Depois que tinha aquele grande vilão que foi o Loki no primeiro filme, todo mundo pensava que outro grande vai aparecer. Claro, já em mente que Thanos poderia ser um grande vilão ao final de todas as 3 primeiras fases, né, do universo Marvel. Mas enfim, ainda precisava de um grande vilão para o segundo filme. E foi justamente quando o próprio, mesmo diretor que fez o primeiro filme, Josh Whedon, ele colocou o Ultron e todo mundo pensava, caramba, vai ser um filme sensacional. Mas, na verdade, acabou resultando num filme meio broxante, né? Sim, havia perdido a mão, e também aquele final que foi alterado, porque era para aparecer um baita de um Ultron gigantesco, né, que seria a reunião de todas aquelas pequenas sentinelas Ultron que já existiam, né, seria um baita de vilão super grande, mas por problemas orçamentários, talvez, eles decidiram não aglutinar, né, todos os robôs num baita de um robozão e ficar apenas com eles ainda separados. Foi uma pena, quer dizer, não foi só isso que fez o filme ser um pouquinho abaixo da média. Existiam sim problemas aqui e acolá, talvez, na composição do filme, mas enfim, o Ultron acabou não resultou no grande de um vilão. E talvez esse episódio aqui do What If faça com que ele tenha a sua carga realmente dramática, de ser realmente um cara super poderoso, né? E quase invencível, assim como também era o Thanos. Pau a pau os dois vilões, e aqui merecidamente Ultron ficou do seu posto magnânimo. Sim, ele é poderoso mesmo. Mas voltou naquele tempo que eu estava comentando, sim, havia uma conexão entre todos os episódios ao final das contas, né? Claro, um ou outro a gente pode deixar completamente separado, como os dos zumbis, ou os outros que a gente viu anteriormente, realmente não tinha lá muita conexão com esse, mas no geral, sim, havia pelo menos 4 deles, entre os 10, os 10 não, os 9, né, episódios estavam conectados, que vão ser 5 com o episódio final, porque, claro, é óbvio que o episódio da semana que vem, e que encerra aqui a primeira temporada de What If, é uma continuação direta desse aqui, com certeza, porque tudo ficou em aberto. Afinal de contas, apenas os remanescentes, né, que foram lá, o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra, é que acharam uma solução indo atrás de Zola. Aquilo ainda vai resultar em, com certeza, mais alguma coisa. Ou talvez não. Não, com certeza vai, porque... Ou então, bom,
pode ser que se foque a segunda parte somente na solução que o próprio Vigia então vai atrás. Aliás, antes de ir exatamente sobre isso, né, é sempre bom frisar que é bacana quando os poderosos Vingadores, com todos os seus superpoderes, né, acabam sendo derrotados, mas quem acaba achando alguma solução mais efetiva, ou pelo menos um caminho para a solução, são exatamente os dois personagens menos poderosos. No caso, exatamente a Natasha e o Barton. É bem bacana, né? Eles não têm superpoderes, claro, tem umas arminhas super da hora, né? Mas eles não são poderosos em si. Enfim, eles que acharam a solução. Espero até que eles voltem, quer dizer, o Barton não volta porque ele se sacrificou também, né? Enfim, naquele arco também para o filme lá do Guerra Infinita. Ok, mas voltando então ao que vai sim ser a base principal do próximo episódio, a continuação, o encerramento desse episódio duplo e também da primeira temporada, que é exatamente o pedido do Vigia para o Doutor Estranho Supremo, que assim, ô meu, dá uma forcinha aí que o negócio fez água. Ele quebrou o juramento dele de nunca interferir nos universos. Pois é. E bacana, né, que a gente tem um amálgama, né, de um vilão com um herói, né, porque o Doutor Estranho Supremo é o próprio Doutor Estranho. Ele foi apenas dividido lá pela anciã, né, mas ele se tornou um vilão, digamos assim, né, um antagonista de si mesmo. Algo bastante interessante, ou seja, ele, esse amálgama de herói-vilão, que vai de alguma forma ajudar o Vigia a salvar os multiversos. Não é um só universo, né? São todos eles. Ou seja, na verdade, o encerramento aqui da primeira temporada aqui de What If promete uma coisa tão sensacional como a gente viria num filme assim de encerramento de fase lá no cinema. Eu acho que vai ser muito difícil ser superado o que vai acontecer no próximo episódio em algum filme. E aquela coisa, realmente é um jeito de, poxa, honrar o que é este vilão, o Ultron, que ele não realmente foi lá no segundo filme dos Vingadores. Ele ficou um vilãozinho apenas B no final das contas. E ele é importante. Quem assiste não, né? Quem lê os quadrinhos sabe muito bem que Ultron participou de várias sagas onde realmente ele era uma casca grossa de ser vencido. E praticamente, como eu disse, né, acabou virando apenas um vilãozinho B lá no segundo filme dos Vingadores. E aqui, merecidamente, ele foi alçado ao posto de grande vilão. Então, o encerramento aqui desta temporada, primeira temporada de What If, na verdade, promete ser a melhor de todas as séries até agora, porque uma certa constância aconteceu nas anteriores. Quando se chegava ao final da série, a coisa ficava um pouquinho não, né? Bastante abaixo da média do que a gente tinha visto nos episódios anteriores, né? Aquele crescendo, chegava ao fim e ficava meio frustrante. Na verdade, lá na primeira série, WandaVision, é que o episódio final foi provocativo, foi diferente, não precisou do tiro, porrada e bomba para tudo se resolver, foi a cabeça dos dois, tanto do Visão quanto da Wanda, os dois, ambos, venceram os seus rivais, os seus antagonistas. Mas depois, nas outras séries, tudo foi bem fraquinho ao final, bem frustrante para falar a verdade. Mas agora não, semana que vem parece que o bicho vai pegar fogo mesmo. Portanto, para esse episódio aqui, o oitavo da primeira temporada de What If, o que aconteceria se o Ultron vencesse? Sensacional. Não tem como dizer, né? Algo diferente disso. 5 asteriscos. Vale muito. E até semana que vem. É isso.